Fala aí, meus amigos investidores de criptomoedas, como vão vocês? Nessa manhã maravilhosa de terça-feira, a gente tem um mercado mais saudável, voltando a fazer pullback. Hoje o Bitcoin está na casa dos 87.173 dólares e eu vou fazer uma observação para vocês hoje. Talvez a gente tenha encontrado um fundo de mercado, mas talvez a gente possa trabalhar num ambiente de muito perigo e muito risco, porque a depender da onde forme o próximo topo do Bitcoin, nós teríamos uma possível confirmação de bear market. E eu rezo para que as altcoins a partir de agora explodam na alta, porque tem muita coisa para acontecer no mês de dezembro. A gente vai conversar sobre todas essas coisas aqui no meu canal, sobre tudo isso. Acredito em corte de juros agora em dezembro pela expectativa da tabela, acredito em liquidação de todo mundo que está na ponta vendedora lá em cima, acredito em uma super alta do mercado a médio e curto prazo, e é sobre tudo isso aqui que a gente vai falar nesse dia. Eu sou o Ramaro Criptomoedas. Se você gosta do meu conteúdo, aproveita, deixa o like e torne-se inscrito aqui do canal. Lembrando, pessoal, que eu não dou recomendação de compra e de venda. A gente vai para mais um dia de batalhas aqui no mercado de criptomoedas, que por sinal está maravilhoso no dia de hoje. Se tudo ocorrer bem, nós vamos ter uma super alta do mercado. E se isso acontecer de fato, a gente vem para uma nova explosão de alta. Então a minha expectativa é bastante compradora. A gente vai trocar essa ideia aqui, tá? Pessoal, aumenta a possibilidade, já está chegando nos 81% de um corte de juros agora dia 10 de dezembro. Se a gente fechar o ano com corte de juros e já abrir o ano com possível corte de juros, porque o Donald Trump tá fazendo de tudo para mandar o Jeremy Powell embora, e a briga lá tá feia. O Jeremy Powell tá sendo muito criticado pelo Donald Trump, e o Donald Trump quer corte de juros no modo insano, tá, pessoal? Ele quer zerar esses juros, e zerar os juros quer dizer que o mercado vai virar todo para o alto risco, tá? Toda vez que o juros está zerado, pessoal, o pessoal vira todo para o alto risco. Então é sobre isso a briga do Donald Trump, é isso que ele espera, é isso que ele quer. Então é isso que ele está tentando fazer, jogar esses juros lá para zero, tá? Vai demorar, não vai ser de uma vez, mas já pensou se o Jeremy Powell fica com raiva, mete a criança mimada e começa a cortar juros no modo insano, corta 1% de juros de uma vez só, esse mercado ia ficar enlouquecido, tá? Então, assim, a gente tem muita coisa para acontecer nesse mês de dezembro. Vamos ver quanto de corte de juros ele vai ter. Ah, Raulmário, mas a gente teve muito corte de juros, muita reunião do FONC. Sim, mas os juros dos Estados Unidos nunca teve tão alto também. A inflação nunca esteve tão alta. E o Trump não colaborou com as taxações, e o Jeremy Powell não colaborou com os cortes reais de juros. De fato, ele começou a cortar agora alguma coisa, mas o ideal é que lá nos Estados Unidos o juros seja zero ou negativo, até porque lá eles têm uma economia um tanto quanto peculiar e diferente dos outros lugares. Dito tudo isso, pessoal, o que está acontecendo? O índice de medo e ganância das criptomoedas, tanto aqui no Fear Green Demeter quanto no CoinMarketCap, sai do fundo do poço. E aí é o que eu acho que vai acontecer, tá? Esse indicador, junto com o mercado, vão subir um pouco. Depois eles vão voltar a cair, vão fazer um pullback em uma região de fundo, tá? Um fundo mais alto que o fundo anterior, e aí eu vou ter uma expectativa altista bastante forte, tá, pessoal? Eles estão tentando segurar agora o mercado na ponta vendedora para não serem liquidados lá para cima. E quando você olha este outro mapa de liquidação aqui, onde você tem as altcoins, inclusive o Ethereum,
pessoal que está shortado está muito próximo de ser liquidado. E é muita gente shortando. Se der tudo certo e o Ethereum explodir na alta agora, ele limpa todo mundo. E essa limpeza que ela vai fazer no mercado faria com que os traders de short tivessem que zerar suas posições e voltassem para a posição compradora. Isso jogaria o mercado lá para cima, tá? Assim como em Bitcoin, Solana, XRP, na Hype, na Sui, nos ecossistemas que vão dar dinheiro. Então, assim, a minha esperança é que Polkadot, que os ecossistemas limpem o mercado da posição short e entre aqui a ponta compradora. Os longs ainda estão muito poucos, pessoal. A da Cardano, por exemplo, está 50-50. Então, para você ver como tá interessante e a depender de como fique o mercado, algumas que estão mais equilibradas, pode ser que subam um pouco mais forte, tá? Porque os holders não saíram, conseguiram segurar, porque ela também nem desenvolveu muito, nem caiu muito. E aí o preço explodiria na alta, tá? Então, para você ver o que eu estou falando e entender o que eu estou falando, quando você vê o mapa de liquidação e calor, ó, você vê uma boa parte agora se formando a curto prazo aqui abaixo da região dos dos 86 mil dólares, por ali, pessoal, tá 86 mil, 85 mil dólares. Mais dinheiro de fato tem no longo prazo, e aí vocês vão entender que o dinheiro tá tudo para cima, tá? Eles vêm buscar essa liquidez aqui de cima. Se tudo der certo, tá? Se tudo der certo, nós vamos entrar em uma grande tendência de alta, uma possível volta em V. O mercado rompendo esses topos, entrando em novas máximas históricas, tá? E aí a gente teria um final de alta, pessoal. Ou é tudo ou é nada para quem ficou até aqui em janeiro, dezembro, janeiro e fevereiro, vai ser tudo ou nada, tá? Ou ele vai marcar um topo para um bear market, ou de fato a gente vai entrar em uma super alta, tá? A expectativa é de super alta. Então, corte de juros, mudança do aperto quantitativo, muita coisa para acontecer em dezembro. Rally, possível rally de alta. Eu sigo firme e forte, tá? Pelo menos para tentar recuperar uma parte do capital meu que tá negativo, tá? O Bitcoin tá subindo, mas a minha carteira continua extremamente negativa, pessoal. Então, apesar de eu ter ganhado, eu falei para vocês, muito dinheiro em 2023/2024, agora eu tô sofrido no mercado, né? Então, assim, pode ser que no final das contas eu ainda devolva uma grande parte do dinheiro que eu ganhei e aí tá tudo bem. Mas eu quero sair vitorioso desse mercado, ou pelo menos recuperar o que eu perdi agora para sair bem no mercado. Então, assim, vamos ver como é que vai ficar lá, tá? Tirando aqui os indicadores, vamos ver como é que tá o mercado lá fora, perdão. Abrir o TradingView aqui. A gente tem a abertura do TradingView DXY, que é a taxa de juros subindo novamente, tá? Então, você tem a bolsa de tecnologia da Nasdaq, que abriu o mensal em queda depois de subir bastante. Hoje abriu em queda também, e aí acabou puxando o dólar para alta, possivelmente na abertura às 9 horas. O ouro tá em queda, bem pequena, mas tá. A dominância do Bitcoin continua a cair, mas a gente não tá vendo as altcoins subirem. Eu acho que o dinheiro tá indo todo pro Tether, tá? O pessoal tá colocando o dinheiro em Tether, porque pode ser que o dólar vá subir como se não houvesse amanhã, com esse corte da taxa de juros. E aí o mundo volta a dolarizar. Mas eu gostaria de ver, antes de tudo isso acontecer, o dinheiro indo para as altcoins, tá? E aí o gráfico das altcoins, que é o Total 3, hoje abriu em queda. E o gráfico de Others também em queda. Para voltar a ter alta, esse mercado teria que passar
dos 287 bilhões de dólares. Mas de fato mesmo, para confirmar a alta, 346 bilhões de dólares seria aí um possível start para testar os 450 bi e depois, quem sabe, os 700 bi de dólares a gente feliz aí nesse mercado. Por enquanto, a capitalização de mercado também volta a subir, tá? E a gente tem que olhar o contexto geral de mercado. E agora, pessoal, a gente tem o Bitcoin a 87.233 dólares, tentando formar um fundo. Tá na média de 8. Pode ser que aí nessa média de 8 ele brigue um pouco. Agora, obrigatoriamente, para continuar a alta, ele vai ter que romper a região dos 89.300 dólares, porque ele está marcando um rompimento na média móvel de 4 horas, tá? Este rompimento na média móvel de 4 horas foi igual a este rompimento aqui. Se tudo der certo, diferente deste rompimento, o mercado vai continuar o quê? Evoluindo, tá? Fazendo fractais ascendentes até romper a 200 e ir embora. No gráfico diário, a virada acontece, tá? Em uma possível rompimento da 200. Por quê? Porque o topo tá aqui no 107, tem que romper a 200 lá no 110 para ter uma virada total de mercado. Que eu acredito que a gente vem testar a 20, faz um pullback aqui perto da 8, depois vem para testar 50, faz um pullback e aí a gente tenta aí nos próximos dias ver se rompe a 200, tá? Enquanto tá abaixo da 200, abaixo da 50 com fortes posições vendedoras, tá grave. Foi mais longe do que aqui para subir. Então, se ela vai fazer uma volta em V e explodir na alta a partir de agora, a gente teria que ter o quê? Uma alta muito forte pelo gráfico do diário, tá? E é isso que eu tô acreditando, em uma volta muito forte. No semanal, uma possível reversão de alta com preço rompendo os 97.200, tá? Isso aqui marcaria uma possível reversão de semanal, só que este candle aqui, do jeito que ele tá se apresentando, ele ainda é um inside bar, tá? Um candle perigoso de se operar. Mas vamos ver como é que ele vai fechar para a próxima semana, tá? Essa semana fecha no dia 30 de novembro, tá? Então, assim, a gente vai ter, no caso, já abre a segunda-feira em dezembro, tá? E se der tudo certo, a gente abre um dezembro já acima do 97. Já abriria um dezembro subindo, tá? E se... Por que eu falo se, pessoal? Porque eu não sou a mãe de Ná, tá? Pronto. O mercado tem que passar os 111 mil para confirmar uma nova alta. Dentro das operações, se em dezembro, após o dia 10, o Fed cortar os juros e o mercado disparar na alta, há uma grande possibilidade de explosão de alta das altcoins. E aí a gente esperaria o quê? Eu ficaria de olho ou no meu 0 a 0 ou no novo topo do Bitcoin para poder sair. A projeção, se esse é o fundo, agora escuta bem o que eu vou falar, tá? Se esse é o fundo, a projeção baseada na ferramenta de Fibonacci seria a região, tá, dos 171 mil dólares. Pessoal, sendo muito sincero, eu liquidaria tudo aqui, tá? Antes de chegar aos 100% de Fibo. Por que que eu estou falando isso? Porque da última vez que o Bitcoin deixou o topo, que foi na casa dos 126 mil dólares, as altcoins, que é esse gráfico aqui, eu vou colocar no mensal também para ser bem justo, tá? As altcoins estavam aqui, ó, muito próximas dos 1 trilhão
190 bilhões de dólares. Caso elas venham para cá, para o gráfico de total 3, na casa dos 1 trilhão 460 bilhões de dólares, o gráfico de orders estaria mais ou menos perto dos 450 bilhões de dólares, tá? E o que aconteceria? Nós teríamos aí um boom das altcoins. Só que o Bitcoin marcando o topo, pode ser que a gente não tenha uma super alt season, a não ser que o Bitcoin, que as altcoins descolem do Bitcoin. Mas em 2021, tá? Quando o Bitcoin explodiu na alta, outubro e novembro de 2021, depois que o Bitcoin começou a cair, as altcoins começaram a cair também. Então você vai ter que ter toda essa disposição para olhar para o gráfico e ver as altcoins caindo também junto com o Bitcoin. Então, muito cuidado. Se o mês de dezembro perder fundo, testar os 75 mil dólares ali, é saudável ainda. É aceitável, tá? Porém, se perder os 75 mil dólares e fechar abaixo dos 70 mil dólares, aí é o momento que já foi o mercado. A gente possivelmente vai entrar em bear market e o medo vai tomar conta do mercado. Então tem que olhar todas essas possibilidades para todos os lados. Aqui, para o mercado, para quem tem altcoins aí, hoje eu vou falar um pouco das meme coins que estão subindo um pouco mais forte. Lobo, pessoal. Para quem tem Lobo na carteira e tá vendo a Lobo saltando em uma super tendência de baixa, é normal, o volume tá muito baixo. Semanal abre mais agitado, tá? Tá subindo um pouco mais forte. Para quem comprou a zona de suporte, encheu o carrinho dentro da zona de suporte, pode ter feito um bom negócio, tá? E pegado uma grande alta. Então, para quem pegou e surfou esse suporte aqui nas últimas 2 semanas, pode ser que você tenha acertado um excelente trade, tá? Até porque se voltar aos últimos topos ou à região de consolidação, você faria 1.400%. Foi muito inteligente para quem comprou essas zonas de suporte, tá? Então podendo o preço se alavancar na alta. Tá acelerando, confirma a aceleração de preço quando romper a casa dos 34, uma alta de 100%, ficando acima da média móvel de 200. Nós só temos alta quando a gente tem rompimento da média móvel de 200 e rompimento da nuvem de Shimoku, tá? Então, é assim que o mercado vai se desenhando. Dog Go to the Moon, pessoal. Dog Go to the Moon tá subindo 4%, ainda tímida, tá? Mesmo padrão aí da Dog Go to the Moon serve para a Lobo, tá? Só que a Dog Go to the Moon tá no fundo do fundo do fundo. Confirmaria a reversão para alta também acima dos 32, 33 ali, com uma alta de mais ou menos 100 e poucos %, tá? Teria que romper a linha de tendência de baixa e quando você olha para ela em outros tempos gráficos como o semanal, tá com cara de quem vai buscar um fundo. Se tudo der certo e ela manter o padrão que ela sempre mantém, se o mês de novembro fechar assim e o mês de dezembro romper para alta, eu acredito que ela deve repetir essas movimentações aqui. Toda vez que a gente tem rompimento, a gente tem alta mais forte. Então eu acredito que o rompimento aqui vai trazer uma alta mais forte ainda, até porque dessa vez a gente está rompendo um fundo e uma possível aí possibilidade de uma alta mais forte do mercado. Então a Dog Go to the Moon acima da média de 20, se estourar esse topo aqui, ela vai embora para o topo histórico, o que daria uma possibilidade para a Dog Go to the Moon aí de fazer 800% até o topo. Tá interessante demais a Dog Go to the Moon até os testes desse topo. Para quem comprou os fundos, pode ficar muito bom aí a ponta compradora, tá? Outras criptomoedas que a galera gosta aqui no meu canal, que é a Pepcoin, que tá apocalíptica, pessoal, ainda em tendência de baixa no mensal e no diário, tentando se reerguer, mas ainda em tendência de baixa no diário e ainda tem muita tendência de baixa no semanal. Não teve mudança para Pepcoin, tem um ombro, cabeça, ombro gigantesco aí na sua tela. Então, assim,
que eu ainda tô meio São Tomé. Preciso pagar para ver o preço passando aqui na casa dos 13. Tem que subir muito para possivelmente ela marcar uma possível reversão. Teria que subir aí quase 300% para marcar uma reversão para alta, tá? Uma mudança de comportamento do mercado a Pepcoin. A galera que tem Ether Vista na carteira, tá? Tá grave a coisa, 3,58. O problema é o volume, pessoal. Só aqui na Gate ela transacionou 11 mil dólares. Cara, tá feia a coisa. Mas eu vou falar uma coisa para vocês. Se você acertar esse trade aqui, tá? Por causa do tamanho do supply, e ela voltar ao topo histórico, você faz 2000%. Agora, se ela der um pump muito louco, foi para 100, 200, 300 dólares, aí você lavou a alma, tá? Então aqui é uma faca de dois gumes, porque não tem volume, mas tem um supply maravilhoso em um projeto que fica ali, tá ruim, tá bom, tá ruim, tá bom, e ninguém sabe se tá ruim ou se tá bom, de fato. Então, assim, precisaria de divulgação e que o projeto fosse colocado de uma forma melhor pelos desenvolvedores, pela equipe, e tivesse algumas mudanças. Então a expectativa era que este projeto aqui explodisse na alta. Então vamos ver como é que vai ficar aí no gráfico. Flock Nu também com dificuldades para subir. Tá feia a coisa, Flock Nu, testando um fundo duplo, tá, pessoal? Deixou um fundo em março de 2025 e agora pode ter deixado um fundo novamente. Vamos ver se ela volta para o topo histórico. Confirmação só acima da nuvem de Shimoku também para uma nova tendência de alta. Teria que romper a casa dos 20 agora, tá? Então a Flock Nu tá um pouco diferente aí para o que tá todo mundo esperando. Então, pessoal, a gente vai ter criptomoedas que vão subir na alta hoje e outras vão ter dificuldade, tá? Deixa eu trazer um aqui que é dos inscritos aqui que sempre me pedem. Vita Inu, pessoal, que aí é dos inscritos aqui do canal que me pedem. Eu não teria Vita Inu, mas tem uma galera que gosta de comprar. Mesmo com o mercado em alta hoje, ela tá caindo, tá? Tá em tendência de baixa mais forte. Tá feia a coisa para Vita Inu, tem um grande range de suporte, mas tá indo em direção aos fundos novamente, perdendo a 200. Só teria alta na Vita Inu se o preço voltasse acima da 200 agora, ficasse acima da nuvem de Shimoku e mudasse a tendência para uma tendência de alta. Então você tem essas criptomoedas trabalhando dessa forma. Outras criptomoedas que eu acho interessante, que faz um tempão que eu não trago aqui do meu canal, seria a Bonk, tá, pessoal? Bonk eu vou olhar aqui diretamente na Binance, tendência fortíssima de baixa, semanal tentando recuperar e o diário respirando, mas tá no suporte do suporte do suporte. Será que é compensatório se arriscar na Bonk para tentar pegar um possível máxima de 500%? Aí eu prefiro outras criptomoedas com assimetria maior, não a criptomoeda com assimetria de consolidação, pessoal. Veja, a criptomoeda Bonk está dentro de uma espécie de caixote, brigando aqui entre as regiões do 0,0044 e esse fundo aqui, uma alta de 400%, para mim não compensa por ser uma meme coin, tá? Dogs do Telegram, queda no modo infinito, não tem muito o que falar. Morreu, mas passa bem. Aqui não tem o que dizer, pessoal. Aqui é loucura total. A galera empurrou venda na Dogs do Telegram. E é isso aí. Trade do apocalipse, tá, pessoal? Baby Doge tentando recuperar. Feia coisa também. Abaixo de todas as médias e abaixo da nuvem de Shimoku. Só tem alta se romper a casa do 00200 também, uma alta de quase 200%, 100%, tá? Então tá difícil para Baby Doge também, eu tenho Baby Doge na carteira. Shiba Inu tentando uma recuperação. Só tem reversão de alta acima da nuvem de Shimoku, acima da 200, quebrando essa linha azul, quebrando padrão de baixa. Tem muita coisa para acontecer na Shiba Inu. Acredito que se tiver um rally de dezembro aí, ela deu uma sustentada para cima. Aí eu vou pensar o que eu vou fazer, porque ela caiu abaixo do meu preço dessa vez, tá? Galera que compra turbo, tá?
Tá aí, ó, queda no modo infinito insano, testando o último suporte desde a entrada na Binance. Se perder aqui vai ficar feia a coisa. Também uma tendência de forte queda. A criptomoeda tem espaço para subir quase 1000%. Torna-se interessante, mas teria que romper a nuvem de Shimoku e a galera teria que esperar ela romper o 004 para confirmar aí uma possível reversão de alta. Eu sou o Raulmaro Criptomoedas, eu vou ficando por aqui. Se você gosta do meu conteúdo, aproveita, deixa o like e torne-se inscrito aqui do canal. Lembrando que eu não dou recomendação de compra ou de venda. Aquele abraço para vocês, até a próxima e fui.